eu quero aproveitar já, aonde que a senhora já está falando, né, desse ministério, que a senhora casou muito nova, né? Sim, 18. Com 18 anos. E a gente vê muitas meninas nessa idade, adolescentes, querendo e tem uma certa ilusão pelo glamour da itinerância, pelo glamour do púlpito, né? E a gente está vendo aqui que a senhora tem uma visão, assim, decidida de saber que era para ser esposa, né? Exatamente. Que não era a esposa do pastor que a senhora queria ser a esposa do homem Eliseu Rodrigues, né? Exatamente. E o que a senhora falaria para essas meninas que veem esse glamour, que não entende que está casando, não é com o cargo pastoral, né? Não é com o cargo de músico ou de alguém que está em cima do púlpito, mas está casando com um homem, entendendo que ele tem qualidade, tem defeito. Qual que era o conselho que a senhora daria a essas meninas? Eu fico admirada porque eu recebo muitas mensagens assim. Porque, querendo ou não, pastor Marcos, o senhor, um pastor já mais experiente do que eu, o senhor está vendo a mesma coisa que nós estamos vendo nessa geração. As pessoas estão casando, nós estamos vivendo no tempo da internet, as coisas são mais facilitadas. Eu vou fazer 13 anos de casada esse ano, para a glória de Deus. Então, nós pegamos um tempo que era um pouquinho mais difícil. Mas isso não requer as mesmas medidas, é a mesma medida. O tempo é o mesmo, igual o segredo da vitória é a oração, o segredo também da responsabilidade permanece a vida contínua de oração, a vida contínua baseado no que Deus tem para nós, baseado no que Deus preparou para nós vivermos, é a responsabilidade, é o que você falou. Quando eu escolhi o Eliseu, eu não estava escolhendo só o ministério dele, porque realmente quando eu olhei ele pregando com 13 anos de idade, eu falei, meu Deus, eu quero casar com um homem que ande de terno e gravata, desse jeito. Eu quero casar com um homem que seja pastor, porque eu fui criada na igreja. Mas hoje eu já pego meninas, eu já tenho contato com meninas que não foram criadas na igreja, mas que ouvem o nosso testemunho e nasce. O Espírito Santo é tão sábio que ele coloca esse desejo, porque ele tem prazer de mudar a história daqueles que deixam o Espírito Santo agir onde o homem não pode agir. Ele muda a história. E eu digo sempre para as meninas, é o que você acabou de dizer, usou as palavras, a gente não casa só com o chamado, só com o título, né? Sim. Eu conheci o Eliseu é dentro de casa o que ele é na igreja, mas a gente precisa separar, porque isso dá um choque de informações. Então, para que a gente tenha sabedoria para não desrespeitar na frente da igreja, o que eu mais ouvi, principalmente quando a gente está em obra, a atitude de uma mulher pode abrir ou fechar a porta para o esposo, pastor. Quantas vezes eu fui em igrejas e o Eliseu falou assim, alguém falava, olha, a sua esposa faz assim, às vezes era um esmalte, sua esposa pode vir sem esmalte? Pode. Então tem menina que se fala hoje para ela, ó, não vai de esmalte nesse lugar não, porque a igreja lá não permite. Sim. Não tem suporte, já se escandaliza, já quer assim chutar o balde, já quer dizer, ó, eu não sou para você, você não é para mim, eu fiz a escolha errada. E aí vive aquele casamento fantasia, sabe? Aquele casamento realmente assim, totalmente fora do que Deus projetou, porque não tem base. Então, hoje eu pego todo esse conteúdo que Deus me deu, de maturidade, de saber falar assim, olha, meu bem, eu tiro, eu respeito aonde eu piso, eu me visto conforme tenho que me vestir com pudor, modéstia, servindo ao Senhor com o meu corpo, que é templo do Espírito Santo. É isso que eu ensino. E hoje, para falar para as moças assim, você vai casar com um pregador, mas você vai andar de ônibus 3 dias, como eu já andei. Então, isso vai chocar. Aí é luta! Meu Deus! Não, fulano de tal viaja de avião. Ficar acordada no aeroporto a noite toda. Fulano de tal viaja de avião, fulano de tal leva tecladista, fulano de tal leva a amiga, fulano de tal... Olha só, eu vim ter a oportunidade de levar minha amiga na viagem ano passado, que foi a Amanda, tá aqui comigo, já quero agradecer. As pessoas não veem o começo, não né? Não vê, assim... Não vê o começo, como tudo lá começou. É farofinha mesmo, indo assim de 2 dias de estrada de carro, eu me recordo, porque o Eliseu até o 3º ano, pastor, também, vamos abrir um parênteses aqui, já que vocês estão pedindo para abrir o coração, porque não foi só a Luana de agora. Aqui é o lugar de abrir o coração, Luana. Agora eu tô me sentindo em casa. Esse é o lugar. É porque não tem como falar assim, olha, você vai fazer isso aqui, assim, 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 porque assim, experiência a gente não transfere, você só vai admirar e vai falar assim, não, se eu passar por aqui, então, se a irmã fez isso e deu certo, então eu vou pegar esse conselho certo. Mas se a pessoa vê que aquilo lá não é o que ela quer, então ela vai por outro lado, vai por outros argumentos, ouve outro tipo de conselho, então é
isso é um direito que Deus tem deixado a nós. E aí, eu me recordo que quando eu casei com o Eliseu, depois do 3º ano que eu comecei a viajar com o meu bem. O 1º, o 2º, nós moramos até 2 anos e 4 meses em Brasília. E foi então que ele falou, meu bem, eu vou comprar um carro. E a partir de agora, toda viagem eu vou com você. Eu olhei para ele, porque ele cansou de me ver lá de joelho. Deus, eu cuidava da agenda dele, Lu, e era tão engraçado que as pessoas ligavam e falavam assim, ô irmã Luana, tem como o pastor Eliseu vir? Tem. E eu ficava, Jesus, toca no coração do pastor para me levar, toca no coração do pastor para me levar. E o pastor não falava nada. Aí quando falava, eu disse, glória a Deus, amor, o pastor pediu para eu levar a esposa. E é eu, né? Para falar de passagem, Jesus, que o pastor não ache caro, no nome de Jesus. Aí novinha, eu falei, Jesus, por favor, eu nem sabia que tinha toda essa responsabilidade, assim, porque não é só o agendar, é organizar, é data, para não juntar com outra pessoa. Então, assim, a gente tinha que ter esse controle. E eu busquei isso na oração, pastor. Tá aí outro segredo da irmã Luana, que só eu e meu bem sabíamos, porque eu ficava ali de joelho, falando em voz alta para ele ouvir mesmo, para ele dizer assim, realmente a Luana buscou isso que ela está vivendo hoje. Sim. Inclusive até hoje. Essa semana atrás eu fiz uma campanha e eu fiquei lá, Senhor, isso. Ele olhou assim, amor, você está fazendo carinho em Deus, amor. Essa oração foi um carinho em Deus. Falei, é campanha, meu bem, é campanha. Sabe como falar com o pai, né? É como se eu estivesse falando com vocês. É exatamente isso aqui, ó. O relacionamento que eu tenho com Deus é assim, tem que ser desse jeito, porque senão não é a Luana. E eu busquei isso com 3 anos, final de 2 anos e pouquinho, o Eliseu comprou o carro. E os pastores começaram a ligar, pastor Eliseu, mas já comprei sua passagem de avião? Não, pastor, pode devolver aí o senhor ressarce, a gente coloca em gasolina, reveste em gasolina e ele me levava. Às vezes a gente tinha que sair um dia antes para ele poder ir ministrar e começou assim. Então ele começou a adaptar o público dele a levar a esposa e assim a nossa família. E eu sou extremamente grata. Então assim, são caminhos. Essa aqui é uma área voltada para o ministério, voltada para a família. Tem muita menina. Eu tô na internet, olha só, vocês me complicando. Coisa que eu só falo com as minhas lideradinhas, minhas ovelhinhas. Mas outra coisa que eu também tô na internet, não sou, mas estou, né? Eu fico olhando os comentários de pessoas que casam e não sabem cozinhar, não sabem lavar uma roupa, não sabem nada contra. Mas hoje a internet tem tudo. Tem, né? Né? E eu sou do tempo que... Exatamente, eu sou do tempo, mas eu casei para ser. Então, para ser, eu tive que aprender a ser. Então, hoje, todo mundo que quiser aprender a ser alguma coisa, então tá aí disponível. Primeiro, o manual da Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de fé. E segundo, exatamente, nunca vi mulher preguiçosa. Provérbios aqui, a mulher levantava mais cedo, deixava tudo pronto. E empreendedora, né? Glória a mulher era empreendedora, cuidava da casa, fazia tudo. Parecia com glória a Deus. Pois então, por isso que ela tá aqui do meu lado. No desgrudo. Mas eu vejo os comentários de quem casa, que tá casando recentemente, tá falando assim... Eu casei sem lavar um prato. Eu casei sem saber lavar uma roupa. Isso hoje, para nós, que nós temos um pouquinho de experiência, a gente olha essa nova juventude igual minha filha. Vai lá, mãe, eu já fico imaginando minha filha falando, mãe, eu não preciso saber lavar para poder casar, não. E eu fico já orando na minha filha, Senhor, coloca o mesmo espírito, a mesma essência que o Senhor me deu. Pai, que ela não olhe o comentário lá de fulano de tal, que eu também admiro, que eu respeito a história, mas assim, a gente precisa colocar essa blindagem no nosso coração e na nossa mente, pastor. Porque principalmente como mãe, a minha preocupação mudou assim 10 mil vezes na frente, né? Quando eu soube que era o Eliseu Filho, eu falei, pronto, vou ter uma nora. Eu nem pensei que era minha. Ai, pronto, vou ter uma nora. E na hora eu disse, Senhor, prepara a melhor amiga que eu vou ter, Senhor. Oh, Jesus, que sofrimento, Senhor. É verdade. Então, quando eu vejo um comentário lá dizendo assim, eu vou casar, então, mas eu não preciso. Hoje tem curso de noivos, né, pastor? O senhor é pastor, eu tenho certeza que o senhor tem lá vários cursos na sua igreja. Então, tem curso para noivos, tem curso para namorado, tem curso para casado. Tem tudo, então está disponível. Então, eu aconselho as pessoas, os jovens hoje, a buscar um pouquinho de maturidade nessa área. Para não dizer, porque assim, pode ser bonito para alguns, mas para a maioria não é. E a gente a gente acaba formando uma geração, como diz o Eliseu, de mimimi, que depois não vai aguentar falar assim, nossa, mas no meu tempo eu fazia. Aí você tem dificuldade de respeitar quem já viveu o que você quer viver. Sim. Entendeu? E eu respeito muito quem já veio antes de mim, respeito a minha mãe, respeito a minha avó, e respeito as pessoas que estão ao meu redor. E graças a Deus, aquelas que falam, eu casei sem fazer isso, eu estou aprendendo com a senhora. Então, outra coisa que eu amo ser chamada é de senhora. Então, tá aí outra coisa. Pastor, desculpa cortar. Não, pode falar, não, isso aí.
sempre, nos seus posts e tudo, sempre vejo muito falar sobre a família consolidada, né? É isso mesmo. A família É o nosso consolidada. E nessa contramão que o mundo está indo, do feminismo muito forte, e ver a senhora chegar assim e falar assim, eu sou feminina, né? A gente vê isso. Eu sou feminina e não feminista. Isso trouxe já alguns embates, tanto na internet ou pessoalmente, porque a vida da senhora prega isso. A família, o cuidar do outro, o estar cuidando, aquilo que a Bíblia diz, a família e tal. Vestido, né? Soa até como idolatria. É. E já foi? Já te colocaram na parede, assim, tá fazendo tipo... Principalmente agora mexendo com moda, né? Isso. Porque na pandemia, vamos abrir um leque aqui, que na pandemia eu falei, Jesus, meu marido... Nasceu a empresária. Nasceu. Agora. Nasceu. Tem que respeitar. Agora Pastor eu vou te responder. Eliseu agora... Glória a Deus. Pastor Eliseu agora Pastor Eliseu. mais orgulhoso. Mais orgulhoso. Tem uma empresária dentro de casa. Na pandemia, eu vi meu esposo lá, estudando bastante, fazendo os cursos, eu falei, Jesus, eu tô aqui em casa, fechou tudo, né? E eu falei, Senhor, eu preciso ser útil, a internet está aqui disponível, eu preciso fazer alguma coisa a mais, mas não só no reino espiritual, eu também quero na área social. E aí foi onde o Senhor começou a mandar, minha mãe profetizou 11 horas da manhã, minha mãe disse, minha filha, muitas caixinhas vão chegar na sua casa, você vai começar a agradecer, Deus vai abrir as portas. Eu falei, a gratidão abre porta. Eu falei, então tá bom, vou agradecer. Peguei lá as caixinhas, falei, gente, chegou aqui, fulano de tal. E aí a mulher ligava, arrobas. eu vendi tudo, Luanda, eu vendi todos os looks que você mandou. Eu disse, Ela glória fez a um Deus. story comigo. Jesus. Ela falou, eu vendi tudo. Eu disse, mãe, a mulher falou que vendeu tudo. Isso 11 horas da manhã. Quando foi 4 da tarde, tinha umas 7 caixinhas lá. Eu falei, meu Deus do céu, minha mãe profetizou. Falei, mãe, só tá assistindo muita televisão? Ela foi, minha filha, não, eu quero que você vai representar lá. Você vai estar na televisão falando de carro, você vai estar na televisão falando de shampoo. Falei, olha agora, que eu tenho história com todo mundo. E aí eu falei, amém. E eu comecei a trabalhar. Foi 1 ano e 5 meses antes de eu ganhar a Esther Caroline. E depois que o Eliseu Filho nasceu também, eu trabalhei até onde eu pude. E uma coisa que você perguntou sobre ser feminista, né? Eu acho isso interessante, principalmente trabalhando com moda. Porque quando eu comecei a colocar as fotos de moda no meu perfil, as pessoas falavam assim, não, mas você coloca com versículo, isso não vai dar engajamento, não. Aí eu falei, não, eu vou colocar lá, porque quem me abriu essa porta foi Deus. E se eu tiver vergonha de colocar um versículo lá antes da pessoa... né, ver todo o conteúdo e saber, não, quando a pessoa vê e lê o versículo, já vai saber de onde veio a fonte, onde é a fonte. E o Senhor falou para mim, teve uma irmã que numa cidade falou para mim, irmã Luana, não deixe de colocar os versículos abaixo do seu trabalho. E eu falei, Deus, mas agora parece que eu só estou trabalhando e nada de cantar. E o Senhor vai falar para mim, eu vou unir aquilo que você faz com aquilo que você é. E agora os lugares começaram a me chamar e falaram, irmã, você pode cantar numa live ao vivo? Irmã, você pode fazer o provador, mas aí coloca todas as minhas músicas e aí eu vejo realmente o cenário que Deus monta. Finalizando o que você perguntou. Aí vem, minha amiga Amanda até me perguntou essa semana, a diferença, porque eu tenho peças de R$10, eu tenho peças de R$1.000. Tá ali a Amanda que não deixa de mentir, tem etiquetas lá que eu nem tirei. Porém, esse é o segredo. Para mim, Luana Rodrigues, eu pego uma peça de 10, pastor, a peça de 100 tem o mesmo valor. Mesmo valor. Então, assim, as pessoas tendem a mudar o feminismo, falar assim, não, eu sou feminina, mas eu sou feminina, eu posso tudo. Eu não vejo dessa forma, eu sei o meu limite. Então, para mim, Luana, eu vejo uma coisa e falo, não, tem o mesmo valor. Isso blinda a minha pessoa, de mudar a minha essência, de mudar o meu caráter, de achar que as coisas, que eu posso ser maior do que o meu esposo, Sim, isso que eu é uma posso das ganhar primeiras mais, coisas, né? mesmo em um determinado momento, o Senhor ter me dado a oportunidade, como meu esposo já testemunhou, da gente cuidar da nossa casa enquanto essa pandemia fechou e ele foi fazer os cursos e eu comecei a trabalhar. O Senhor me deu essa oportunidade, não para provar para ele que eu era melhor do que ele, porque isso... Pelo contrário, sacerdote na casa só tem um. E graças a Deus, dessa responsabilidade, meu marido é excelentíssimo também. Então, mas provou para mim que eu tenho valor e que eu poderia ser, sim, a mulher de Provérbios 31, que eu poderia andar lado a lado com ele, que eu poderia também ajudá-lo a suprir as necessidades da nossa casa, da nossa família. Não precisamos demitir ninguém, não precisamos deixar ninguém sem um apoio.
tanto espiritual quanto financeiro. Então eu louvo a Deus, porque eu sou feminina, minhas vestes também glorificam o nome do Senhor, porque, pastor, apesar de fazer, Cíntia, o que muita gente faz, né, porque eu trabalho com moda, eu faço de uma forma diferente. Sim. Então, quando alguém chega lá e fala, minha cunhada fala assim, olha, a Luana pode tirar foto de costa, porque minha etiqueta está nas costas, a Luana pode tirar foto... Não, irmã, isso aí, então, se procura outra pessoa que faça. Pode parecer ruim, né, porque as outras fazem, né, o caminho que vai dar dinheiro, mas para mim, não. Eu sei até onde eu vou e isso tem me mantido de pé. Amém, Isso tem me glória mantido a as Deus. portas abertas. Então, há uma grande diferença em provar quem pode ter, quem não pode. E eu sei o meu limite aqui de mulher, feminina. Eu tenho um bocado de pergunta, vou falar sobre Pode falar, empoderamento pastor. feminino, porque eu acho que está no contexto aí, né? E você sabe muito bem, na prática, a palavra submissão. Glória a Deus. De que, embora, assim, Deus tem dado para você oportunidades, que são oportunidades, mas a gente vê que você, em todo o tempo aqui da entrevista, você honra seu marido, né? Sabe os limites, inclusive respeitando o marido. Eu achei muito bonito da parte dela. Sem se anular, né? Sem se anular. Ela falar que, de fato, eu vim do Nordeste. Eu sei, eu fui... cresci numa Assembleia de Deus, missão do Nordeste, muito... E, de fato, assim, tem coisas que, se a esposa do pastor que está indo lá fizer, limita o ministério dele. Limita o ministério dele. E ela ter essa percepção e fazer com alegria isso. Não é como um jugo. Não é, eu vou fazer isso porque... Não, é com alegria. É com amor. Amor pela obra, pastor. Com certeza a pessoa, por mais que tenha um amor pelo marido, pelo ministério, mas o amor pela obra, ele soa muito mais forte.